Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Nesta aula, que é a aula de número 8 e se intitula Poéticas, abaixo o purismo, vamos tratar do embate que houve entre modernismo e tradição literária na aula representada pelo parnasianismo. A compreensão desse embate é fundamental para a compreensão da literatura do século XX e seus desdobramentos na contemporaneidade. Então, por isso, nós vamos chamar a atenção aqui para a obra de poetas que representaram uma espécie de protagonismo entre esses estilos que, em certo período do século XX, se digladiaram e, consequentemente, formaram o embrião da literatura que se consagrou como a literatura moderna do Brasil. A literatura brasileira é uma literatura mais jovem do que as literaturas dos grandes países europeus. Até porque, por uma razão óbvia, o Brasil foi colônia, o Brasil foi inventado por um país europeu. Mesmo assim, a tradição literária brasileira ela tem um período de processamento que é considerável. A literatura do Brasil se inaugura ainda no século XVI, com o padre José de Anchieta, e vai haver uma longa extensão até o século XX no que diz respeito à literatura de tradição, a literatura tradicionalista, ou seja, a literatura que se volta para falar dos aspectos nobres da realidade humana. No início do século XX, essa tradição literária foi representada de maneira muito expressiva pelo parnasianismo. Na nossa literatura, o parnasianismo representou a tradição como nenhum outro estilo anterior. Por quê? Porque o parnasianismo fazia o culto da grande arte, ou seja, da arte de nobreza, da alta cultura, da literatura que se volta para exprimir os aspectos ricos da sociedade e da vida como um todo. Para ilustrar isso, eu vou ler, primeiramente, um poema do Olavo Bilac, que é o principal representante do parnasianismo brasileiro, intitulado A um Poeta. Pode ser que numa primeira leitura a gente tenha alguma dificuldade de compreensão. Então eu já quero chamar a atenção para o seguinte. Nesse poema há uma voz lírica, o sujeito lírico fala para alguém que talvez pretenda ser poeta. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou me virar para um amigo que é um poeta já experiente, pedindo a ele conselhos. Como se eu dissesse o seguinte, meu amigo, eu quero escrever poesia, o que eu devo fazer? Então, esse poema é como se fosse a voz desse meu amigo experiente. Se chama A um Poeta porque alguém vai dar conselhos a um poeta, supostamente iniciante. Olha só, você quer ser poeta? Então faça isso, isso e aquilo. Vocês vão perceber, por meio da leitura, que as recomendações dessa voz lírica se voltam para uma composição requintada. Ou seja, o conselho, a recomendação que vai chegar, vai caminhar na seguinte direção. Quer fazer poesia? Faça de uma maneira nobre. Passemos aí a leitura de A um Poeta para verificar esses fatores. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima, e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica mais sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e, natural, o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Bom,
eu vou retomar a leitura do poema, fazendo pausas em cada uma das estrofes, para chamar a atenção para alguns aspectos que, talvez numa leitura direta, fiquem despercebidos. Então notem o seguinte: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. Parece que o sujeito lírico aí está falando com alguém que se chama Beneditino, né? Ou Benedito, mas não se trata disso. Beneditino aí é um adjetivo. Então quem fala por meio do texto está recomendando que o seu interlocutor escreva de maneira beneditina, como se fosse um monge beneditino. Vejam só, no aconchego do claustro, quer dizer, se você quer ser poeta, você deve escrever de maneira beneditina e de maneira reclusa. Você tem que se trancar no seu quarto, tem que se trancar no seu escritório, se trancar no seu cantinho para ficar imune aos ruídos do mundo. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Vamos destacar apenas agora o último verso desta primeira estrofe. Eu vou fazer uma pergunta para cada uma das palavras que aparecem aqui. Qual seria a sílaba tônica de trabalha? É o ba, trabalha. Qual seria a sílaba tônica de teima? É o tei, teima. Qual seria a sílaba tônica de lima? É li, lima. Qual é a sílaba tônica de sofre? É só. Qual seria a sílaba tônica de sua? É su. Percebam o seguinte: A, E, I, O, U. No verso em questão, o Olavo Bilac pretende transmitir um A, E, I, O, U da construção poética. Então a minha recomendação, né, eu falando aqui como o sujeito lírico do texto, a minha recomendação para você que quer ser poeta é como se fosse uma aula básica. Eu estou aqui, por meio desse poema, te apresentando o A, E, I, O, U da escrita poética. Então percebam que a forma do texto indica rigidez, indica rigor. Quer escrever poesia? Não pode fugir disso aqui. Isso é tradicionalismo literário. O texto tradicional, um texto que pode ser considerado antigo pela sua forma, mas mais do que isso, ele prescreve uma forma de escrita. E essa forma de escrita, no entendimento do poema, deve estar fortemente ligada à tradição. A isso se dá o nome de tradicionalismo. É o prestígio, é o privilégio da tradição em detrimento da modernidade. Segunda estrofe. Vejam só, mas que na forma do poema, se disfarce o emprego do esforço. Se vocês pegarem, por exemplo, um livro muito importante para os estudos literários, provavelmente vocês já ouviram falar dele nas aulas de teoria da literatura, Poética de Aristóteles. Vocês vão ver que lá na Poética, o Aristóteles constata ou determina que a poesia séria é a representação dos seres superiores. Nós podemos estender isso e entender isso como representação das coisas superiores, independentemente de homens ou não. Então vejam só, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, aí reside uma recomendação de acordo com a qual a forma final, o acabamento do texto, não deve demonstrar aquilo que pode se caracterizar como algo feio. Porque você imagina o seguinte, você vai trabalhar com qualquer coisa. Vamos supor que você vá construir uma linda casa. A linda casa é o produto final. Quem olha para a linda casa, por mais que pense no trabalho que aquilo dá, não consegue perceber com total clareza o esforço que aquilo gerou. Não consegue perceber o operário suado, às vezes machucado, as mãos calejadas, as pernas sujas de cimento. Então, o que Olavo Bilac faz aqui é uma recomendação de acordo com a qual
uma obra de arte, uma obra poética, deve mostrar apenas a beleza, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Um fator elementar de qualquer arte tradicionalista é a louvação da antiguidade clássica. Então, a construção deve ser sóbria, mas deve ser rica, como um templo grego. O templo grego sempre chega ao nosso imaginário como um símbolo de requinte, como um símbolo de sofisticação. Ainda que essa ideia seja contestável, é assim que tal símbolo cultural é apresentado para nós. E é assim que o poema deve se apresentar, como um templo grego, isso na concepção parnasiana, isso de acordo com o ideário estético de Olavo Bilac. Terceira estrofe. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Confirma o que foi dito na estrofe anterior. Ou seja, não pode aparecer no produto final da obra de arte tudo aquilo que significou, imagina um poeta escrevendo, o que significou aflição, o que significou certo pessimismo. O poeta não encontra a palavra que vai encaixar ali no seu poema, então ele pensa em algum momento deixar tudo aquilo para escanteio. Então o suplício do mestre não pode aparecer. E, natural, o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Ora, o andaime é aquele esqueleto que serve à construção e é uma coisa feia. Ou seja, é como se o andaime aparecesse diante de um prédio como um esqueleto desprovido de carne. O andaime é todo respingado de cimento, o andaime é sujo, o andaime é enferrujado, o andaime é cheio de tábuas, muitas delas sem qualquer linearidade. Então o andaime é uma coisa, em comparação ao prédio, uma coisa meio esquisita. Então a recomendação do poema é que o andaime não apareça no resultado final da construção. Conclusão do poema. Porque a beleza gêmea da verdade, notem, beleza e verdade aparecem com iniciais maiúsculas e ambos esses termos aparecem na poética renascentista. O Renascimento foi aquele grande movimento no campo da cultura, no campo das artes, no campo da ciência, no campo da filosofia, e havia dentro do Renascimento um grande prestígio, uma grande corrente de prestígio, a ideia da beleza como verdade. O homem só atinge a verdade por meio da beleza. É por isso que ainda hoje se formam filas enormes para ver a Mona Lisa de Leonardo da Vinci no Museu do Louvre, porque ali se encontra uma espécie de síntese da beleza como verdade. Vocês podem ver, por meio daquela pintura e de diversas outras pinturas renascentistas, a ideia da mímese, da imitação da realidade. Quer dizer, a obra de arte deve ter uma aparência bela e deve ter uma aparência verdadeira, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura. Olha o adjetivo da pureza. A arte pura não deve apresentar nenhum tipo de impureza, nenhum indício de sujeira. Inimiga do artifício é a força e a graça na simplicidade. É a simplicidade, é sóbria, mas é rica, é requintada. Ora, isso ilustra muito bem a concepção parnasiana da produção artística. Eu não vou nem me alongar muito no comentário, eu já vou passar direto para a leitura de um poema do Manuel Bandeira, que, como vocês sabem, é um poeta modernista. Vocês vão ver agora algo radicalmente diferente. Passo agora a leitura do poema Pneumotórax. Vejam só. Pneumotórax.
febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Já faço logo de cara uma pausa. Pneumotórax é uma patologia, uma doença. As palavras que compõem o primeiro verso também denotam a mesma coisa. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Então percebam que o campo semântico que se apresenta, formado pelo título e pelo primeiro verso, é um campo semântico antipoético. O poema do Olavo Bilac está falando de arte pura, que não deve mostrar o andaime, que não deve mostrar o suor, que não deve mostrar o esforço, o suplício. Aqui começa falando de doença. Manuel Bandeira, um poeta modernista, que, como tal, vai escrever uma obra que se opõe às concepções literárias que se consagraram ao longo da tradição, concepções literárias que foram tomadas como prioritárias para a composição artística. E não se trata apenas, meus alunos, de falar de concepções literárias. Nós estamos falando de concepções de vida, de concepções de ordenação social, de concepções de comportamento, de concepções de eleição do que é bom e do que é ruim, do que deve prevalecer e o que deve acabar, tudo isso. Estamos falando também de questões políticas. Voltando ao poema. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Percebam o seguinte, esse poema não se parece em nada com o poema do Olavo Bilac. A forma dele é muito solta. Há um momento no poema em que aparece um diálogo, como se o poema fosse uma conversa direta. Notem que, para falar do poema anterior, o poema do Olavo Bilac, eu simulei, para explicar a vocês, eu simulei uma conversa. Mas essa conversa não se manifesta de forma radicalmente explícita no poema do Olavo Bilac. Aqui no poema do Manuel Bandeira é diferente. Aparecem travessões. Há uma conversa representada aqui de maneira direta, de maneira muito clara, como se o poeta tivesse feito o transplante de uma conversa no consultório médico direto aqui para o poema. Então não esperem desse poema, que é um ícone do modernismo, a apresentação de fatores técnicos que podem ser associados ao tradicionalismo literário. Ou seja, métrica padronizada, rimas, vocabulário culto, referência ao templo grego, nada disso. O que nós temos aqui é o flagrante de uma situação ordinária, cotidiana, e que, pela perspectiva da tradição, seria algo absolutamente indigno de figurar num texto poético caracterizado pela seriedade. O texto poético que, em tese, deve ser uma busca da verdade e da beleza. Aqui não há isso. Flagrante de uma situação cotidiana, vocabulário ordinário e antipoético. Notem, voltando ao segundo verso, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Pelo padrão culto da língua, essa construção exigiria que o verbo poder fosse conjugado no futuro do pretérito. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi, e não no pretérito imperfeito. A vida inteira que podia ter sido. Aqui nós temos o flagrante de uma aproximação entre linguagem literária e linguagem falada. Há aqui um coloquialismo que tanto acentua a diferença de linguagem entre modernismo e parnasianismo. Então agora, para concluir, eu vou ler um poema do Manuel Bandeira que inspira justamente o título da aula, Poética. No texto da aula,
está, de maneira muito clara, colocado o seguinte, que poética é uma concepção artística. Quando um poeta escreve um poema intitulado Arte Poética ou apenas Poética, ele vai apresentar ali o que ele entende como deve ser a arte. Então, na medida em que estamos diante de um poema do Manuel Bandeira chamado Poética, nós vamos ver aqui as linhas mestras da sua obra. Passemos então à leitura. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com o livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Faço uma pequena pausa para registrar isso. Manuel Bandeira, ou o sujeito lírico de seu poema, se diz aqui farto daquele tipo de lirismo requintado, vernaculamente culto, que para e vai procurar sinônimos difíceis de determinadas palavras no dicionário. Ele está farto disso. Está farto do lirismo feito para agradar de maneira objetiva, de maneira óbvia, de maneira lógica. Eu quero agradar alguém, eu que sou poeta, eu vou escrever um poema aqui falando da lua bonitinha lá no céu, do sentimento amoroso, de tudo aquilo que inspira, sentimentos pujantes, essa coisa toda. Ou seja, eu faria um texto para agradar alguém de maneira relativamente óbvia, de maneira relativamente direta, lógica, de maneira sem qualquer ineditismo, sem qualquer surpresa. Manuel Bandeira se diz farto, cansado desse tipo de lirismo. Voltemos aqui. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. Voltando ao comentário, vocês podem notar que o poema faz referência a um lirismo romântico, né, e também parnasiano. Parnasiano pela forma purista, abaixo os puristas. E romântico pela externação de sentimentos muito vibrantes, o lirismo namorador. São essas referências. Então, quer dizer, o Manuel Bandeira ele está formulando aqui uma contraposição àquilo que, ao longo da tradição literária, pairou como deve ser assim. Um poema tem que ter sentimentos vibrantes. Um poema tem que ter uma forma muito linda. Ele se coloca contra isso. E por quê? Porque essas concepções tradicionalistas, elas são, em parte, estreitas, porque elas impedem que elas não privilegiam, não prestigiam outras formas de manifestação artística. E toda manifestação artística é uma manifestação humana, é uma manifestação da visão do homem. Então, no jogo da arte só valeria um tipo de visão? É esse o questionamento que está subentendido nas entrelinhas do poema e de todo o ideário modernista. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Olha como é que ele classifica esse tipo de lirismo, né? Modelo para agradar as mulheres, etc. Faço uma pergunta. Você já leu um poema em que apareça etc? Eu mesmo vou responder. É bem provável que não. Se você fizer uma estatística, pegando 100 poemas da literatura brasileira anteriores ao modernismo, é provável que não encontre etc. em nenhum deles. Voltemos aqui. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então vejam o seguinte, na base do modernismo, há uma concepção de acordo com a qual aquilo que é considerado feio deve ser incluído também no espaço prestigiado da arte. Hoje, na contemporaneidade,
se fala muito a respeito de inclusão das diferenças, de inclusão das minorias, de respeito a outras formas de ser e de se comportar, enfim. Vocês podem verificar que isso só confirma algo que os modernistas antecipavam no campo da arte há quase 100 anos. Ou seja, é necessário que a arte, que é considerada a expressão da beleza, acolha também, com dignidade, aquilo que é considerado expressão da feiura. E assim, os modernistas abriram caminho para reivindicações estéticas e também políticas que, com o passar do tempo, só ganharam força e importância. Bom, nós ficamos por aqui, esperando mais uma vez que a aula tenha sido proveitosa para vocês. A gente se vê numa próxima, pessoal. Um abraço e até lá!